Pessoal, vamos para a terceira e última parte da nossa tratativa sobre aposentadoria por idade. Falamos na primeira parte, aposentadoria por idade urbana, na segunda parte, aposentadoria por idade rural, e agora vamos tratar da aposentadoria por idade híbrida, que nada mais é a junção dos dois tempos aí, tanto da área rural, tanto da área urbana. Vamos falar aí sempre antes e depois da reforma da Previdência. Ah, por quê? Porque tem segurados, seguradas que têm direito adquirido. Então vale aquele brocárdio aí do direito previdenciário. O tempo rege o ato, ok? Vamos falar também de uma forma bem leve sobre a importância do planejamento previdenciário, porque eu vou fazer um bate-papo muito bem feito, muito bem elaborado sobre a importância do planejamento previdenciário, tá? Então eu queria até falar um pouco agora, um pouco mais, mas não vai dar, porque eu não gosto de fazer nada mais ou menos. Então isso já está me incomodando muito de ter que falar, porque volta e meia eu sinto a necessidade de mostrar a importância do planejamento previdenciário. E aqui, na aposentadoria por idade híbrida, eu vou conseguir falar um pouquinho assim, menos do que eu queria, mas eu sei que eu vou tratar num próximo bate-papo nosso o planejamento previdenciário. Bom, sem mais delongas, aposentadoria híbrida, tá com asteriscos ali, por quê? Porque você pode ver ou encontrar por aí aposentadoria híbrida ou mista, é a mesma coisa, ok? Então de repente você vai só numa doutrina híbrida, chega na prova, aposentadoria mista, aí você, mista. Fica a dica aí. É uma espécie de aposentadoria onde os segurados, seguradas, quando eu falo segurados, sabe que é homem e mulher, seguradas, podem somar os tempos de trabalho urbano e o tempo de trabalho rural, com o objetivo de quê? Reunir o tempo necessário para dar direito ao benefício da aposentadoria. Isso vai depender aí de região para região. Aqui onde eu resido, Maranhão, existe muito isso aí. Na área rural, o pessoal trabalha um tempo lá na área rural e depois vai para a cidade, estudar, enfim, São Luís aqui, tal, se formar. E se ele trabalhou lá na área rural, tem como provar, já está computando aí. Outros casos aí que acontece, na mídia aí, sertanejo, lá de Goiânia, trabalha na lavoura de tomate, de alface, aí depois vai servir o quartel, aí depois de servir já vai cantar e pronto. Mas para efeito de aposentadoria, trabalhou, tem como provar? Vai contar para nesse requerimento aí, quando você for pleitear o benefício de aposentadoria. Por isso que o planejamento previdenciário é importante. Por mais que você ali na entrevista você diga, eu trabalhei assim, mas não sei, documentação, não sei, muito tempo. Tudo a gente dá um jeito, tá? Vai lá, ver se você estudou na escola rural, vai ver se você tem algum documento de vacinação que provou o período, enfim, a gente vai conversar sobre isso aí. Volta e meia, o planejamento previdenciário sempre vem à tona, a importância do planejamento previdenciário, tá? E essa aposentadoria híbrida ou mista, ela é o exemplo claro, público e notório da importância do planejamento previdenciário. Bom, com isso serão considerados o quê? Os períodos que o segurado trabalhou na zona rural, desde a infância lá, tá? E urbana, para ter acesso a uma aposentadoria, que ele quer, Quer se aposentar, que é o benefício. A aposentadoria híbrida ou mista foi criada pela realidade fática de vários segurados migrarem do trabalho da zona rural para trabalhar nos centros urbanos das grandes cidades, das cidades aí brasileiras e vice-versa, como acontece nas áreas do agronegócio. De repente você está nos centros urbanos, se forma, odonto, ou advocacia, ou medicina,
e vai lá onde tem o agronegócio lá, que já tem uma certa estrutura, uma infraestrutura e precisa de profissionais. Quer dizer, então você sai da área urbana e vai para rural. Acontece quando eu morei em Mato Grosso do Sul. As pessoas estudavam em Campo Grande e se formavam, ia para onde? Rural, né? Ia para o campo. Entendeu? Então, quer dizer, essa aposentadoria aqui esses lugares aí que tem área rural ou próximo de área rural, pô, excelente. É um bom negócio. Aliás, vamos ver se é vantajoso ou não, tá? Cada caso é um caso. Veja, em 2008 foi criada a Lei 11.718, 2008, que regulamenta a aposentadoria híbrida. Vou fazer aqui um adendo. A aposentadoria híbrida, ela não existia na Lei de Benefícios 82.3. Então eu vou fazer aí um histórico dela, assim que eu tiver tempo, para saber, para que vocês tenham uma ideia como é que surgiu e a importância do advogado, da advogada, né, nesse processo. Por quê? Porque o TRF, o juiz federal, ele não aceitou o pedido de uma segurada para se aposentar pela aposentadoria híbrida, ou seja, na verdade que não existia. Então ela queria contar o tempo que ela trabalhou, né, na área rural e depois na área urbana. O juiz federal, negativo. O advogado fez o quê? Apelação, TRF. O TRF tem na legislação? Não tem, então também não deu. Foi para onde? O advogado foi para onde? Entrou com um recurso especial no STJ. E lá, no STJ, já acendeu a luz. Opa, peraí. Isso aqui tem um direitozinho aqui, sim. Para você ver a importância do advogado, advogada, na conjuntura do nosso país. A importância do advogado persistente, sair da mesmice ali, entendeu? E ir atrás. Resumindo, o STJ, melhor dizendo, mandou para o STF lavou as mãos dizendo, olha, é uma lei infraconstitucional, mas reconheço que tem direito, volta para o STJ. Mas esse bônus aí, eu vou falar numa próxima oportunidade, tá ok? Continuando. Importante, essa espécie de aposentadoria está diretamente ligada à aposentadoria por idade, possuindo regras de concessão bastante parecidas. Por quê? Para quem acompanhou a primeira parte, a aposentadoria por idade urbana, aposentadoria por idade rural e a híbrida, também a aposentadoria por idade híbrida, você vai ver que tem as alíquotas ali, 70%, mais 1% que já vem se repetindo, tá? Principalmente antes da reforma. Direitos à aposentadoria híbrida. Tem direito à aposentadoria híbrida ou mista os segurados do INSS que exerceram atividades urbanas e rural e desejam o quê? Somar esse tempo de trabalho para se aposentar. Não é isso? Eu trabalhei lá, como é que na entrevista, né? Com o especialista ali previdenciário. Eu trabalhou lá, aquele bate-papo ali, aquela entrevista. Pô, então vamos ver, vamos correr atrás desse tempo aí. Os requisitos da aposentadoria híbrida ou mista vão depender da data que você conseguir reunir, né, todo o arcabouço, né, de documental aí, as provas, né, o tempo nas respectivas atividades, urbana e rural. A partir do momento que você juntar tudo aí, meu querido, conseguir aí computar todo esse tempo aí vai dar para fazer essa aposentadoria aí. A aposentadoria híbrida e a reforma da Previdência. A reforma da Previdência entrou em vigor no dia 13/11/2019 e alterou as regras da aposentadoria híbrida ou mista. Com isso, até dia 12 de novembro de 2019, terá o quê? Direito adquirido a essa aposentadoria quem cumpriu os seguintes requisitos. No caso do segurado, homens, 65 anos de idade e 180 meses de carência, que vai dar em torno aí de 15 anos. Dá em torno não, são 15 anos. E no caso da mulher segurada, 60 anos de idade, 180 meses de carência. Requisito da aposentadoria híbrida até 12/11/2019. Tá? Se você tem todo o arcabouço documental aí, a idade, 65 para homem, 60 para mulher, se você até o dia 12
você conseguiu todo esse arcabouço aí, você pode dar entrada, tá? O teu direito, ele vale, mesmo que você já tenha esse tempo todo, mas não entrou, não entrou ali no dia 12 do 11, não. Entrou mais para frente, não tem problema, porque você reuniu tudo antes do dia 12 do 11. Estou falando todas as suas provas, tá? 180 meses, 15 anos. Traduzindo em miúdos, caso você tenha 65 anos, homem, 60 anos, mulher, e 180 meses de carência até o dia 12 de 11 de 2019, o segurado ou segurada tem direito adquirido e pode se aposentar com estas regras da aposentadoria híbrida ou mista, mesmo que faça o requerimento, né? Requerimento solicitando a aposentadoria, no caso o benefício, após essa data. Porque tempus regit actum. Isso é a máxima ali. Quando foi de fato gerador, reuniu tudo, foi antes? Então a legislação, eu só vou conseguir ter 65 anos depois da reforma. Então, meu filho, não tem como. Se você conseguiu a idade, né, homem e mulher ali, antes da data, documental, tudo antes da data, tá tranquilo. Depois da data, aí é a regra nova. Note que os requisitos dessa modalidade híbrida é igual à aposentadoria por idade antes da reforma. Emenda Constitucional 103 de 19, do ano, né? 19 ali, o número da emenda constitucional é 130 de 2019. É por esse motivo que a aposentadoria híbrida é igual à aposentadoria por idade, mas a diferença é que são aceitos os períodos trabalhados, tanto na zona rural quanto na zona urbana. Por isso que é híbrida, né? Veja, se o segurado não completou os requisitos até o dia 12 de 11 de 2009, ou se começou a contribuir para a Previdência depois desse período, depois do 12 de 11 de 2009, depois da emenda constitucional 130 da reforma, será necessário cumprir o quê? Requisito da aposentadoria híbrida após o dia 12 de 11 de 2019. Segurado homem, 65 anos, mulher, 62. Segurado homem, 20 meses de carência, segurada mulher, 15 meses de carência. Tá? Lembrando que aqui agora é o quê? Após 12 de 11 de 2019, após a reforma da Previdência. Requisitos da aposentadoria híbrida, após 12 de 11 de 2019. Tá? O que aconteceu? Para os homens, 65 anos, 20 anos de tempo de contribuição. Era carência, agora mudou para contribuição? Pois é. Para a mulher, 72 anos, 15 anos de tempo de contribuição. Vamos tratar disso agora. Perceba aqui que ocorreram 3 mudanças. Necessidade de tempo de contribuição, ao invés de carência. Mais 5 anos de tempo de contribuição para os homens. Mais 2 anos para a mulher. Por isso que a gente... é bom ou ruim? Isso aí, cada caso vai ser um... Aí vamos ver. O planejamento previdenciário vai te dar essa perspectiva, essa visão, né? A partir da reforma da Previdência, a contagem de tempo de contribuição e da carência é a mesma. É contada a competência a gente sabe que é um mês de cada contribuição. Isso quer dizer que tempo de contribuição e da carência são contados de mês a mês. Exemplo para ficar mais claro. O segurado trabalhou 1 mês e 18 dias em uma empresa. Trabalhou 1 mês e 18 dias. Antes da reforma, você teria os exatos 1 mês e 18 dias, tá? Tempo de contribuição. Depois da reforma, nesse mesmo caso, o segurado teria o quê? 2 meses de tempo de contribuição, tá? Por quê? Ia levar 1 mês, que ele já trabalhou mesmo, e os 18 dias não ia ser mais em dias, é em mês. Então, depois da reforma, nesse caso aí, 1 mês e 18 dias? Não, depois da reforma, 2 meses, tá? Por quê? Porque é contado de mês a mês. Na prática agora, não há muita diferença entre o tempo de contribuição e carência. 0 problema para a aposentadoria híbrida. Também houve o acréscimo de 5 anos no tempo de contribuição para os homens e de 2 anos para as mulheres. Então é importante aí você juntar provas materiais, né, que você trabalhou na zona rural e na urbana. Aí vamos ver qual é a vantagem, se tem alguma. Infelizmente, não há o que? Regra de transição para a aposentadoria mista ou híbrida, o que é bastante confuso, porque a aposentadoria por idade
Tem. Nós vimos aí aposentadoria por idade, urbana, tem transição, né? Urbana e rural tem transição. Na mista ou híbrida, que é a mesma coisa, não tem regra de transição. Aí tu vai ver. O decreto 10.410, 2020, que alterou o regulamento da Previdência Social, dispôs que valem as regras definitivas da aposentadoria por idade para os casos do segurado somar o tempo de atividade urbana e rural. Fica claro que o governo errou em não estabelecer uma regra de quê? De transição para a aposentadoria híbrida, tá? Por quê? Com certeza isso trará muitas judicializações, ou seja, ações judiciais, ok? Por simples fato do legislador não ter colocado aí essa regra de transição. Veja, é admissível segurados serem lesados após uma mudança de uma lei sem uma regra de transição? É admissível? Lógico, não é admissível. E as pessoas que estavam perto de se aposentar terão que ficar no prejuízo por uma falha governamental? Por quê? Porque não tem essa regra de transição. Veja, exemplo sempre vai ficar mais claro e dar aquela luz. Um segurado tinha 65 anos e 179 meses. Opa, a idade aqui já está legal, tá? 179 meses, faltava um mês só para quê? Para ser 15 anos, tá? 65 anos e 179 meses de carência no dia 12 de 11 de 2019. Não conseguia se aposentar por faltar o quê? Um mês ainda para cumprir os requisitos. Qual é os requisitos? Idade e 180 meses, né? Contribuição. Então, faltava só aqui um mês. Um mês ele já pode pedir. Após a reforma da Previdência, o segurado em questão, esse que eu acabei de falar, 65 anos e 179 meses, quase 15 anos, terá que trabalhar mais 5 anos e um mês para completar os 20 anos de tempo de contribuição. Vai ser judicializado fácil, né? Vai abarrotar lá o judiciário. Se fosse possível pegar a regra de transição, tá, da aposentadoria por idade, esse requisito da contribuição continuaria o quê? Em 15 anos, 180 meses de contribuição para homens e mulheres. E no exemplo que eu dei aqui, ó, 65 anos e 179 meses, o segurado conseguiria se aposentar um mês depois, em dezembro de 2020, onde alcançaria o quê? 15 anos de contribuição, porque ele ficaria dentro da regra de transição, tranquilo, zero estresse. Qual é a dúvida recorrente? A ordem do pedido do benefício. Eu tenho que estar no rural? Eu tenho que estar no urbano, quando for pedir? Eu tenho que estar onde? Onde é que o segurado vai ficar para pedir o requerimento de aposentadoria? O benefício de aposentadoria mista ou híbrida será solicitado somente pelo segurado que estava exercendo atividade laborativa urbana por último ou atividade rural por último. Essa aqui sempre é a questão, né? Que muita gente tem dúvida aí. Pô, mas eu tenho que estar onde? Para pedir eu tenho que estar onde? Essa é uma questão bastante comum para a aposentadoria híbrida, principalmente porque a maioria dos segurados que se beneficiam com este benefício são trabalhadores rurais que migram para a zona urbana, por vários motivos, seca, estiagem, ou então o sonho de um emprego melhor, enfim. Aí tem o fenômeno da favelização, enfim, não interessa agora, a matéria não é essa. Então isso é muito comum, né? Eu vou pedir a aposentadoria, eu tenho que estar onde? Trabalhando na zona rural ou eu tenho que estar na cidade, nos centros urbanos? E o STJ, ele esclareceu essa dúvida aí, sanou esse problema. Respondendo a esse questionamento, o STJ já se pronunciou e entende que não importa se a pessoa exerceu atividade rural ou urbana por último, desde que cumpra os requisitos necessários para o benefício em questão. Detalhe, não existe um mínimo que o segurado precisa ter cumprido. Eu tenho que cumprir um mínimo X aqui, um mínimo, ou então tem que cumprir um mínimo lá na rural ou aqui no urbano. Negativo. Não existe mínimo, tá? Em cada categoria, para ter direito ao benefício da aposentadoria híbrida. Exemplo, o segurado pode ter trabalhado o quê? 19 anos e 11 meses na zona urbana. Recebeu uma proposta de trabalho, né? E de repente ele é veterinário aqui, na área urbana, para trabalhar lá no agronegócio, lá, numa área dessa aí,
do agronegócio para ser veterinário. Trabalhou 19 anos e 11 meses na área urbana. E um mês na zona rural. Porra, um mês. E do mesmo jeito terá direito ao quê? Ao benefício da aposentadoria híbrida. Ou mista. Olha que beleza. É, meu filho. A legislação está aí. Quando você puder usar a teu favor, vai ter que usar. Qual é o valor da aposentadoria híbrida? Vou ter que sempre falar. Antes e depois da reforma da Previdência. Por quê? Por causa do direito adquirido, né? O segurado que conseguiu reunir os requisitos até o dia 12/11/19, ou seja, antes da reforma da Previdência, o valor do benefício será calculado da seguinte forma. Já vimos isso aí desde a primeira aposentadoria por idade urbana, depois rural. Será feito o cálculo do salário de benefício até essa data. O salário de benefício será calculado com a média dos 80% maiores salários. Os 20% menores serão descartados. Ou seja, aqui são descartados os seus 20% menores salários da sua vida, tá? Só 80% dos maiores salários. Desta média, você vai receber o quê? 70% aí, mais 1% para cada ano de carência, havendo limitação dessa porcentagem até 100%. 70% mais o teto é o quê? 100% ali. Exemplo para ficar bem claro. Se o salário de benefício de um segurado for de R$2.000 e ele trabalhou durante 17 anos, 1% para cada ano, 17%, o valor do benefício será 70%, que é fixo, antes da reforma da Previdência, mais 17%, que equivale a 17 anos, vai dar o quê? 70 mais 17, 87%. 87% de 2.000, que vai estar o quê? R$1.740. Então aqui, cálculo previdenciário. Não vai ter jeito. O planejamento previdenciário vai te dar todo esse know-how. É o mapa. Tá aqui, ó. Cliente, tá aqui a situação aqui. A situação aqui é essa, tá? Essa aqui vai ser a sua realidade. Ah, R$1.740. É. Regras a partir da reforma da Previdência. Se o segurado veio a se aposentar com as regras vigentes, ou seja, após a reforma da Previdência, tá? A aposentadoria será calculada assim. Será feito o cálculo do salário de benefício também. Pô, até aí, tranquilo. A novidade agora é que o salário de benefício calculado será com o quê? Com 100%. Não vai ter aquele descarte dos 20%. Tá? Dessa média você receberá o quê? Antes era 70% da reforma, agora é 60% mais 2% ao ano que exceder 20 anos de tempo de contribuição para homens ou 15 anos de contribuição para as mulheres. Vamos ao exemplo que sempre clarei. Seguindo o mesmo exemplo acima, do segurado que trabalhou, no caso aqui é segurada, tá ok? No caso aqui é segurada, tá? O exemplo aqui da segurada que trabalhou 17 anos, porque 15 anos mais 2 anos, 15 anos já podia pedir aposentadoria, ela ficou mais 2. Imagine que o salário de benefício dela, tá aqui dele, mas é dela, também foi de 2.000. Exemplo agora feminino. Pelas novas regras, o valor do benefício será de quê? 60%, que é fixo, mais 4%. Porra, de onde trouxe 4%, Mauro? A mulher, a partir de 15 anos, ela não pode se aposentar? Ela não passou 2%? 2 anos que excederam 2 anos que excederam 15 anos de contribuição, 17 anos, tá? Então vai ser o quê? 60 mais 4%. 2 anos que excederam 15 anos da contribuição, ok? Então vai ser 64% de 2.000, ou seja, ela vai receber o quê? 1.280, ok? Exemplo feminino, se tivesse 15 anos, ela passou 2 anos. Lembrando aqui, ó, dessa média, receberá 60% mais 2% ao ano que exceder, tá? No caso da mulher, 15 anos. Ela ficou o quê? Ela ficou 2 anos a mais, ok? Então, vai ser 60 mais 4% dos 2 anos que excederam. Porque assim, 15 anos, mais 1, 2, 4. Então, 60% mais 4%, tá? 64% de 2.000 vai ser 1.280. Esse é o exemplo do feminino, tá? Por mais que esteja ali segurada, porque é o costume, ok? A diferença entre o cálculo dos benefícios, considerando o mesmo salário de benefício, ficou na faixa de quanto? R$460.
a diferença entre o cálculo dos benefícios, considerando o mesmo salário-benefício, tá? Porque lá a porcentagem é de 70 e aqui já mudou para 60, tá? E o percentual também mudou ali, mas o outro é 1% e aqui é 2%. Isso dá mais de 55 mil reais em 10 anos. Se você fosse aplicar essa diferença aí, essa diferença que deu aí no planejamento previdenciário, olha, vai te dar uma diferença aqui, cara. Essa diferença aqui, se você aplicar aí, ó, mais de 55 mil reais em 10 anos, para se ter uma ideia, que é muita grana. Agora, atenção. Os períodos que o segurado trabalhou como segurado especial terão como valor de salário de contribuição a quantia de um salário mínimo. Isso eu já falei no outro vídeo aí, que foi o segundo, falando sobre a aposentadoria por idade rural. Ou seja, o segurado especial, ele não contribui, né? Não contribui para o INSS. Em compensação, ele está limitado a um salário mínimo, que hoje, R$ 2.100. Documentação para a concessão da aposentadoria híbrida. Bom, como na aposentadoria híbrida ou mista, estamos falando dos comprovantes de trabalho rural e urbano, a lista de documentação que pode garantir maiores possibilidades da concessão de benefícios do INSS é o quê? Grande. Eu tenho duas fontes aqui, a de documentação rural e urbana. Probabilidade de ser acatado o meu pedido, meu requerimento de benefício é grande, pô. Para o trabalhador urbano é importante entregar o quê? Carteira de trabalho da Previdência Social, né? Carnê de contribuição, outros documentos hábeis para comprovar a quitação das parcelas perante o INSS, tá? Dá para tudo aí. No planejamento previdenciário você vê tudo isso aí. Se não tem nenhum furo aí, faltando uma guia ou outra que não pagou, enfim. Com planejamento previdenciário você nivela tudo, você afina o instrumento, afina. Certidão de tempo de contribuição, o CTC, e o CNIS, que nada mais é que o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que também é chamado de extrato previdenciário, ok? Então dá para você ver que todo o teu patrimônio de contribuições, teu patrimônio previdenciário, para quando você chegar lá, junto lá no INSS, tua pastinha aqui, tá tudo bonitinho, tá tudo com planejamento previdenciário, pô, você consegue afinar tudo certinho. Caso você verifique qualquer erro em seu CNIS, será necessário fazer as correções. Quem vai apontar isso aí não é você, cara. Muito menos lá o atendente do INSS.